Põe o fundo musical para nós, hein, minha querida? Amém, queridos? Queria que você pegasse sua Bíblia. Antes vamos orar um pouquinho. Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pela tua presença. Sabemos que a pessoa mais importante desse lugar é a presença e a pessoa do Senhor. Então, por isso, nessa noite, fala o nosso coração de forma perceptível, que seja de fato algo para somar em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, por gentileza, em João capítulo 1, versículo 10. Ô Flávia, coloca para mim, por favor, no data show, a tradução na A. Não, na A não, NTLH. NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Eu quero meditar com vocês numa palavra que o Senhor me deu, e creio que vai ser útil para a sua vida. NTLH, João capítulo 1, versículo 10, Evangelho de João. Por favor. Todos encontraram, queridos? Quem não trouxe Bíblia, pode ir acompanhando aqui em cima, que eu vou lendo na mesma versão, pelo menos desse texto, para que possamos entender o que eu quero passar aqui para nós essa noite. Amém? Dando para ouvir legal aí no fundo? Bacana o som? Então bora lá. O texto diz o seguinte: a palavra estava no mundo. Isso se refere a Jesus. E por meio dela Deus fez o mundo. Mas o mundo não o conheceu. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Porém, alguns creram nele e o receberam, e a estes, ou seja, aqueles que creram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é que foi o pai deles. A palavra se tornou um ser humano. Quem que é a palavra? Fala comigo, Jesus. Perfeito. E morou entre nós, cheio de amor e de verdade, e nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. João disse o seguinte a respeito de quem? De quem, queridos? De Jesus. Este é aquele de quem eu disse: ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer, ele já existia. Somente até aqui. Esse texto começa a nos mostrar algo muito importante. Começa a mostrar o porquê Jesus veio ao mundo, qual que era o objetivo. Quando você começa a ler a Bíblia em Gênesis, você percebe que o homem chamado Adão, que representa a humanidade, que nos representa, ele assume uma posição de pecado, porque ele desobedeceu, né? A sua esposa come do fruto, não é uma maçã, porque o texto não fala o que é, um fruto só. E aí o que acontece é que depois que ele come desse fruto, o pecado, ele cria uma separação entre Deus e o homem. Logo o homem não tem mais contato com Deus. Necessário então a segunda vinda de um homem, e agora o homem certo, que é o próprio Jesus, para reestabelecer a conexão entre Deus e o homem. Jesus é perfeito, ele é 100% homem, está ruim, ele é 100% homem e 100% Deus. Então ele tem condição de tocar em Deus, não ser fulminado pela glória de Deus, porque ele também é Deus, ele faz parte da Trindade. E ele consegue tocar no homem porque ele nasceu de um ventre de uma mulher. Não houve concepção masculina, porque foi por intermédio do Espírito Santo. Então a natureza é divina e humana. E o que acontece é que Jesus não é brasileiro. Tem uma música que fala, né, Jesus é brasileiro. Não, Jesus não é brasileiro. Jesus é judeu. Ele nasceu em Belém da Judéia. Passou boa parte da sua vida em Nazaré. Por isso que é conhecido como Jesus do Nazareno. Mas ele nasceu em Belém da Judéia.
E João capítulo 1, versículo 10, vai dizer que quando ele chega para restabelecer o contato novamente com Deus, né, fazer essa ligação entre o homem que perdeu o contato por causa do pecado, diz que ele foi o quê? Rejeitado pelos seus. Então o povo judeu rejeitou Jesus, não o reconheceu como Senhor. Aí João vai retratar isso, olha. A palavra estava no mundo, a palavra veio especificamente em vida ao mundo. Fecha a porta lá em cima para nós. Ele veio especificamente ao mundo, e o que acontece é que houve uma rejeição. Aí quando há uma rejeição, porque entenda uma coisa, fala assim, eu sou gentio, nós somos gentios. O que é gentio? Gentio é não judeu. Qualquer pessoa de qualquer tipo de raça é gentio. Nós não somos o povo escolhido de Deus, nós pegamos beira na caminhada, nós somos alcançados por algo que nós chamamos de graça, favor imerecido. Não tem nada que façamos que podemos conquistar esse amor de Cristo por nós. Aí o texto diz em João capítulo 1, 10, que ele veio para o povo judeu, para salvar o judeu. Aí chegando lá, fazendo as obras, ele foi o quê, Bruno? Rejeitado. Aí quando ele é rejeitado, abre-se a possibilidade daqueles que creem e confessam no seu nome, logo todos os gentios, de ser alcançado por ele. Quem está entendendo até aqui agora? Agora lê o texto de novo, olha que percepção. A palavra estava no mundo, e por meio dela Deus fez o mundo. A palavra é Jesus, desde o Bereshit, desde Gênesis, Jesus já estava porque é Deus. Mas o mundo não o conheceu. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Porém, alguns creram nele e o receberam. Aí estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Então você que crê em Jesus, que não é judeu, por causa da graça, do favor merecido na cruz do Calvário, você é salvo e alcançado pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Você pode dizer amém aí? Amém é confirmação. Então perfeito. Então você percebe nesse texto aqui primeiro, que a função de Jesus foi em Filipenses esvaziar da sua glória. Se fosse observar, não tem ninguém que mande Jesus vir a não ser o próprio Pai para fazer sacrifício. Jesus não era obrigado a morrer na cruz do Calvário, ele cumpriu uma ordenança do Pai. Jesus não é pecador, ele se fez pecador para ocupar uma função na cruz do Calvário, e mesmo fazendo um favor para a gente, ele foi rejeitado, ele foi crucificado, ele foi jogado para lá. Beleza, então você entendeu isso, que mesmo não precisando fazer essa função, ele fazendo gratuitamente, ele não recebeu a aprovação de ninguém, tá? Então vamos lá. Depois, em João capítulo 6, vai para lá agora, pode colocar na de novo, a versão nossa, Nova Almeida atualizada. Em João 6, 22, eu vou ler um pouco o texto, que é um pouco mais extenso, e você me escute ler o texto, fica mais fácil. Depois da multiplicação para 5.000 pessoas, de 5 pães e 2 peixes, Jesus então começa a fazer algumas coisas, e aqui a gente vai ver uma outra situação que está acontecendo com Jesus. João 6, 22. No dia seguinte, apenas me escute que é mais fácil. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar, notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo esses partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças ali naquele lugar, né? Versículo 24. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum, à sua procura. Jesus ficou um tempo em Cafarnaum, um tempo menor. 25. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes do pão e vos farteis. Ou seja,
Jesus está dando uma tirada de cara. Vocês não estão procurando porque vocês importam comigo. Vocês estão procurando porque vocês estavam com fome e eu multipliquei o pão para vocês comer. Vocês não estão procurando porque está preocupado com a minha pessoa. Vocês estão procurando porque eu fiz um milagre e saciei a fome de vocês. 27. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pelo que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi o quê? Enviado. Então a obra do Pai é que vocês que estão vindo atrás de mim por causa de comida, acreditem em mim. A obra verdadeira do Pai é que vocês confiem na minha palavra e me reconheçam como Senhor. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Poxa vida, acho que Jesus deve ter pensado: é carniça, vocês acabou de ver eu multiplicando um tanto de pão e peixe ali? Não é possível que vocês não estão crendo que eu sou Deus. Não é possível que a multiplicação que vocês viram, inclusive vocês estão vindo atrás de mim por causa dela, vocês não estão vendo que eu sou diferente. Aí a pergunta deles é: pai, o que é que o senhor faz de diferente para que possamos acreditar e reconhecer como alguém importante, como um Senhor? Aí eles falam o seguinte: nossos pais comeram um maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Aí estão dizendo: olha, meu pai, os meus pais, os nossos pais nos contaram que quando houve a peregrinação no deserto, Moisés lá, o chefão lá, fez cair codorna do céu, teve maná. Eles estão dizendo em outras palavras: nós reconhecemos as obras de Moisés, porque os nossos pais confirmaram isso. Mas o Senhor, o que o Senhor fez? Ele diz o seguinte: replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai que vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Que patada, que chute na canela, cara. Não, vocês estão achando que Moisés fez alguma coisa? Não, peraí, explicar para vocês esse negócio. Eu sou o pão da vida, eu sou o verdadeiro pão, que se vocês comer, vocês vão ficar saciados. Vocês estão achando que as obras de Moisés são grandes? Vocês não viram as minhas obras, porque eu sou o pão da vida. É mais ou menos isso que ele está dizendo aqui em palavras. Aí, depois da patada, eles acordaram, né? 34. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que viu o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha que pancada. Agora presta atenção. Depois de uma palavra dessa, o que esse povo tinha que fazer era o que, Ramon? Concordar, cara, ficar de boa. Não, é verdade, isso é o pão da vida, vou acompanhar o Senhor, vou acreditar. Mas aí o versículo vai revelar o que acontece depois que Jesus pontua isso. 41. O que acontece? Murmuraram, pois dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão da vida que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu Jesus: não murmurei entre vós. Presta atenção aqui agora. Quando o texto fala que eles estão dizendo assim, ó, por acaso, esse moço está falando isso aí, não é o filho de Maria e de José, aquele carpinteiro? Essa fala, presta atenção, não é a fala de exaltação, é uma fala de desmerecimento,
É tipo dizendo em outras palavras, mas esse cara que está dizendo que é o cara, ele é filho de Maria, ele é filho de José que mexe com carpintaria ali, só. Quem que esse cara está achando que ele é? Dizendo que desceu do céu? Que viagem é essa, doido? É mais ou menos isso que eles estão dizendo, ou seja, desmerecendo Jesus, dizendo que de fato, mesmo ele provando através dos milagres, através da multiplicação, que ele não é nada importante. E por isso que eles vão tocar na família dizendo, mas você é filho de fulano de tal, você é filho do cara que é eletricista, você é filho, esse cara está achando que é quem? Ele é filho do padeiro. Quem está me entendendo? Versículo 44: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Olha o 52, faz parte, ao vivo é assim. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do homem, não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Você vai lendo o texto, e tem muita coisa para me discorrer aqui, e você vai vendo que toda a argumentação de Jesus é rebatida, como se ele não fosse um verdadeiro enviado da parte de Deus. Você vai percebendo que ao ler o texto, é sempre uma forma de olhar para Jesus e desprezar, porque ele, de fato, está sendo um destaque naquele ambiente. Você pode ler também Mateus 13, 53 depois, você vai ver que a mesma fala acontece em situação diferente. Eles perguntam: esse aí não é o Jesus, filho de Maria e José, o carpinteiro? Esse aí não é aquele que brinca na rua, ali, que está com seus irmãos? Você vai vendo o texto na Bíblia, episódios que Jesus vai sendo rejeitado, vai sendo humilhado, mesmo sendo Deus, mesmo cumprindo um papel de dar a vida em resgate de humanos. Você vê em Mateus 4:2 a fome e a tentação que acontece ali, o diabo tentando Jesus, depois de 40 dias de jejum e oração. Você lê em Lucas capítulo 4, versículo 16, Jesus sendo rejeitado pela sua própria comunidade, o ambiente que ele fazia parte. Depois você vê em Mateus capítulo 6, 31, Jesus passando um cansaço e uma necessidade de um descanso, e mesmo assim trabalhando, fazendo as coisas. Você vê também Jesus sofrendo com a morte do seu amigo Lázaro, lá em João capítulo 11, versículo 32. Você vê Jesus sentindo sozinho e chorando em oração em Mateus 26, 36, fazendo uma oração no Getsemane, ou Getsemane. Você vê Jesus sofrendo a traição pelo seu discípulo chamado, quem, queridos? Judas, em Mateus 26, 47. Você vê a negligência e incompreensão dos discípulos em saber da função de Jesus em Marcos 9, 14. Olha o tanto de versículo. Você vê também zombaria, maus tratos durante o julgamento em Mateus 27, 27. Você vê Jesus sentindo a dor física quando lê o texto de João 19, 16, na crucificação. Você vê Jesus sentindo sede, igual eu estou aqui agora, tanto falar. Em João capítulo 19, versículo 28, e eles vão e dão
vinagre para ele. E você vê também abandono por parte dos discípulos que caminhavam com Jesus a vida toda, em Mateus capítulo 26, 56. Você vê Jesus também sofrendo com a coroa de espinhos, o desconforto quando a coroa de espinho é posto sobre a sua cabeça, em Mateus 27, 29. Você vê também a angústia espiritual na cruz, em Mateus 27, 46. Por que eu te disse tanta informação? Não é porque eu estou enchendo linguiça, não é isso não. É porque eu quero te mostrar que toda pessoa, inclusive Jesus, que ocupou uma posição de destaque, eu quero te mostrar em texto na Bíblia, que toda pessoa que dispõe a crescer, ela vai sofrer. Fala comigo, sofrimento. Sofrimento faz parte da vida de qualquer pessoa que quer destacar no seu ambiente. Sofrimento é a aprovação que você está em direção a um crescimento. Quando você nasce, já sofre por nascer, porque a primeira ação do médico é de o quê? Metendo você logo um tapa para você acordar e gritar. Aquilo faz com que a criança respire, está acostumada ali a receber a alimentação e a respiração por aquele tubo, e quando ela acorda ali, primeiro contato com o mundo, ela sofre um tapa. Você vai sofrer, Claudemir, ao crescer fisicamente, dores. Quem aqui quando era mais novo sentia dor no corpo o tempo todinho? Levanta a mão para me ver. Vocês não sentiram dor nenhuma? Só eu senti dor. Então levanta a mão para me ver quem sentiu dor, pelo amor de Deus. Todo mundo sentiu dor, porque dor faz parte de todo o processo de crescimento. Quem colocou aí, tinha uns dentes um pouco meio tortos, colocou o aparelho, menino do céu, a primeira semana de apertado no aparelho, parece que tá banguela, não é? As mulheres que têm um cabelo assim um pouquinho diferente, não vou falar que é diferente, estica, tudo que desenvolve, tudo que faz, tem que sofrer, passa por sofrimento, passa por um tipo de, retaliação. Tudo ou toda situação que te gera crescimento vai gerar desconforto em você. E eu te mostrei não a vida de qualquer pessoa, não te mostrei a vida de Moisés, eu te mostrei a vida de quem? De Jesus, que mesmo fazendo o certo, mesmo cumprindo um papel que nem era de obrigação, a não ser por mandado do Pai, ele sofreu buscando fazer o certo. Então, de cara para vocês aqui, quem quer crescer vai sofrer. E eu quero basear essa pregação em um título. Fala assim comigo: quem quer crescer? Mais forte, quem quer crescer? Saiba que irá sofrer. Irmão, você quer crescer? Você quer destacar em qualquer área de sua vida? Então sofrimento te aguarda. Sofrimento faz parte do crescimento. E se você não aprender a lidar com essas coisas, a tendência é você ficar pequeno, porque o pequeno, a única preocupação que ele tem é com a sua pequenez. O pequeno, a única preocupação que ele tem é em ficar observando o outro crescer, porque o pequeno, a única preocupação que ele tem é em criticar. Então, se você dispõe a crescer, a desenvolver, você vai ter que desafiar você mesmo a fazer coisas que é desconfortável. Jesus esteve em lugares, Jesus esteve diante de pessoas que ao termo daquele ambiente era desconfortável. Na sua juventude, estar discutindo com pessoas que entendia é desconfortável. Então o que eu quero destacar com você? Eu quero mostrar alguns pontos que vai acontecer quando você desenvolver ou resolver crescer. Isso é regra. Eu já quero te calejar, eu quero te mostrar biblicamente algumas referências e alguns pontos que você vai passar por eles. Então já passe consciente que isso irá acontecer. Amém ou não amém? Então a mensagem é para te fortalecer. A mensagem é para deixar você forte. Não é para deixar você depressivo e deixar você triste. É para se fortificar, te fortalecer. Primeira coisa que vai acontecer com quem quer crescer, vai ser alvo de inveja. Vai ser alvo de inveja, alvo de retaliação. Fala comigo assim: quem quer crescer, saiba que irá sofrer com inveja. Toda pessoa que dispõe a crescer, a destacar, qual seja a área que for,
ela vai ser alvo de inveja. Detalhe, a gente pensa que inveja é querer ter algo que eu tenho. Isso não é inveja, isso aí é admiração, isso aí pode ser propaganda, mas não é inveja. Inveja, olha para mim, é eu querer ter o que você tem, tirando de você o direito de ter aquilo que você tem. Inveja é eu saber que eu não consigo sustentar a posição que você está, mas aí porque eu tenho inveja de você, eu quero te arrancar de lá, para que nem você tenha e nem eu tenha aquela posição. Isso é inveja. Inveja não é eu olhar para você trabalhando num serviço, o David, e querer conquistar, chegar perto, crescer junto com você. Inveja é, eu não consigo ocupar a posição daquele cara, então eu vou fazer de tudo para que nem eu que vou ocupar, nem ele que ocupa fique lá. Então a primeira situação que vai acontecer com quem está disposto a crescer, quem está comigo aqui nessa noite, é inveja. Aprenda a entender que você vai lidar e vai ser alvo de pessoas invejosas. Agora o que é que eu preciso ter? Eu preciso ter maturidade para poder lidar com isso. Eu preciso ter constância para saber que essa situação irá acontecer. Se eu não quero sofrer com isso, então que eu fique pequeno. Se eu não quero ser alvo de situações como essa, então eu não me disponho a desenvolver. Porque, irmão, dispôs a desenvolver, seja na área que for, você vai ser alvo de algum tipo de inveja. Sim ou não? Sim ou não? Como é que eu consigo detectar essas coisas? Primeira pessoa que vai agir com inveja com você, ela não vai falar que ela é uma invejosa. Então não adianta eu falar que você vai ter gente invejosa do seu lado, se eu não te mostrar os sinais para você perceber quais são os sintomas de alguém que vai agir com inveja. Primeira coisa que acontece é que você precisa observar é a linguagem corporal. Preste atenção na linguagem corporal. A linguagem corporal diz mais do que a boca falando. A forma como a pessoa comporta, a forma como a pessoa te olha, isso aí vai dizer para você que são sintomas de alguém que pode ser um empecilho ou está sentindo inveja de você durante a sua jornada. A forma como te trata, a forma como fala com você, são pontos a se observar para que você se blinde durante a caminhada. Pastor, o que isso tem a ver com pregação? Tem tudo a ver com pregação. Me mostra um episódio na Bíblia que Jesus então detectou isso através de comportamento corporal. Lembra quando Pedrão dá nele uma pedrada dizendo o seguinte: mas o senhor é o destaque aqui, ué. O senhor é o melhor que tem aqui, ué. O que ele fala? Em uma das suas situações lá: aparta de mim, Satanás. Isso é o quê? Observação corporal. Ele percebeu que alguma coisa mudou. Em outro momento ele fala: tu és Pedro. Nossa, cara, essa palavra sua aí é pedra. Cara, que palavra, foi da parte de Deus essa palavra. Ou seja, Jesus soube observar essas coisas. Então a primeira atitude que irá acontecer é isso. Segunda situação que irá acontecer com quem quer crescer. Fala comigo assim: críticas destrutivas. A pessoa nunca jogou bola como profissional, mas ela vai ela vai assistir um jogo e ela sabe mais do que o técnico que formou o time, treinou o time e capacitou o time. A pessoa nunca mexeu com máquina, Ramon, mas ela fraga de tudo de máquina, ela sabe de tudo. Geralmente, as pessoas, ela nunca ocupa a função que você está, mas ela tem todas as respostas na mente, como deve fazer. Não, Claudemir, eu acho que o caminhão tem que dirigir assim, mas nunca dirigiu um caminhão, nem carteira D tem, mas aí já tem na mente formado como é que se faz. Thaís, eu acho que o cachorro quente não deveria ser feito naquele negócio de MDF, tinha que ser de vidro, mas a pessoa nunca fez um ovo frito.
Não, Gonçalo, eu acho que o transporte do vidro não tinha que ser feito dessa forma, mas a pessoa nunca mexeu com isso. Quem está me entendendo? Olha para mim aqui, crítica destrutiva. Jesus foi alvo de crítica destrutiva, mas a crítica destrutiva não foi empecilho para ele cumprir o chamado dele aqui na terra. Jesus foi alvo de crítica destrutiva. Jesus sofreu com retaliações, inclusive dos próprios discípulos. Entenda uma coisa: se você está disposto a crescer, saiba lidar com críticas que as pessoas vão tentar fazer para jogar você para baixo. Detalhe, fala assim comigo: eu nunca devo aceitar. Não, mais forte: eu nunca devo aceitar uma crítica construtiva de alguém que não construiu nada. Zé, você construiu aquilo? Você fez aquilo? Então sua crítica não vale. Porque para no mínimo você criticar algo que está sendo feito, ou você tem que ter experiência na área, ou perícia naquilo. Então não adianta. Se você não está naquela situação, então você não sabe resolver. Não, eu acho, eu penso, eu acredito, não muda a situação. Jesus tinha na sua mente fixado qual era a missão dele: salvar a humanidade. E por mais que ele sofreu, e por mais que ele chorou, e por mais que ele ficou angustiado, e por mais que ele se sentiu sozinho, e por mais que ele foi traído, ele cumpriu a missão dele aqui na terra. Ou seja, ele foi bem sucedido na sua missão. Detalhe: Diego, vai crescer, irmão? Pode esperar, vai ter uma crítica destrutiva contra você. Porque essa rota ninguém vende lá, cara. Essa rota falida, essa rota aí. Porque o caminhão, época de caminhão passou. Guilherme, vai acontecer isso, cara. E se você não tiver foco no objetivo, se você não tiver maturidade, você vai se abater com uma crítica destrutiva. E detalhe, geralmente a crítica destrutiva não vem muito de longe, não. Ela vem vem da onde? De perto. É de gente que está perto de você. É de gente que acha que tem poder de influência sobre a sua vida, que vai te criticar. Detalhe interessante. Fala assim comigo: a crítica, ela revela o oculto. Você tem que observar, porque a crítica revela o que a pessoa guarda dentro do coração dela acerca de você. A Bíblia fala que a boca fala, que o coração está o quê? Cheio. Em algum momento, aquilo que está guardado no coração vai ser jogado para fora. E tem coisa, irmão, que não é só crítica, é despeito por ver você avançar. Tem coisa que não é simplesmente assim crítica, é algo pessoal. É algo assim pessoal. Outro detalhe, para você que quer desenvolver um crescimento, quer avançar em áreas da vida. Fala assim comigo: ciúmes ou ressentimentos. Presta atenção que eu vou falar aqui agora. Todo filho que tem outros irmãos, e todo filho que tem outros irmãos que resolve desenvolver um papel de crescimento, estudar, capacitar, e talvez os seus irmãos na jornada não opta por isso, ele sempre vai ouvir: aí ó, queridinho da mamãe, aí o preferido aí ó, é sim ou não? Não, isso não, porque você, tudo para você é mais fácil. Minha mãe sempre passou a mão na sua cabeça. Não, porque para você as coisas sempre foram dadas de mão beijada. Não porque você, não, porque ciúmes ou ressentimento. Ciúmes ou ressentimento. Uma casa onde tem 2 ou 3 ou 4 filhos, em que um resolve destacar, ele é taxado como o errado da casa. Ele é o querido, ele é o preferido, ele é o bonzão da casa. O que é isso aqui? Ressentimento, ciúmes. Foi assim com o filho pródigo. Foi assim com o filho pródigo, porque o outro ficou, Claudemir, com tudo, cara. O cara ficou com tudo. Mas aí o irmão vai e arrepende e volta para casa,
E aí o pai, celebrando a conquista, e aquilo retrata sobre a igreja, aquele texto é o retrato da igreja, celebrando a conquista, vai, pega anel, mata um novilho. Quando o irmão chega e está vendo aquela farra acontecendo pela volta do seu irmão para casa, o que ele faz? Ele fica angustiado. Ah, mas o Senhor, esse teu filho aí, apronta, vai para o mundo, e agora arrepende e volta porque acabou o dinheiro com as raparigas, e agora o Senhor recebe ele com festa. Olha que engraçado, eu estou aqui te honrando, e o Senhor não me valoriza. Aí o pai fala, mas meu filho, tudo que eu tenho é seu, poxa. Todos os novilhos que eu tenho, toda a minha renda é sua. Que isso? Ciúmes, ressentimento. Irmão, olha para mim. Quer crescer? Quer crescer, Lucas Basílio? Isso vai acontecer, irmão. Vão te lembrar do seu passado. Vão jogar na sua cara. Ah, você fez isso, você deixou de fazer aquilo outro, você em tal parte da vida, vão jogar na sua cara. Só que se você deixar isso brotar no seu coração, sabe o que acontece? Depressão, paralisia, falta de crescimento. Porque o desejo, como eu disse de novo, olha para mim, não é só crescer, é impedir um crescimento também. Quem está sendo abençoado nessa noite? Outra coisa que acontece muito quando você desenvolve e quer crescer, fala assim comigo, isolamento social. Uma quarta atitude que vai acontecer com quem dispõe a crescer é ficar isolado. Você vai ter poucos amigos, porque a frequência de assunto não é mais a mesma, porque o pensamento não é mais o mesmo, porque a visão não é mais a mesma. E sabe qual que é o seu erro? Qual que é o nosso erro? É tentar arrastar quem não quer ir. Olha para mim aqui, olha para mim nesse exemplo bem claro aqui. Imagina que isso aqui seja uma gaiola. Isso aqui é uma gaiola. Existem algumas pessoas que estão presas dentro da gaiola, e você, na boa vontade, olha para mim, vai tentar abrir a janela da gaiola e dizer, vem conhecer o mundo aqui fora, sai daí de dentro, vem conhecer que tem uma liberdade para você acessar. Mas entenda uma coisa, muitas pessoas não querem correr o risco lá de fora, querem ficar presas dentro da gaiola, porque estar dentro da gaiola, por mais que você não veja o mundo lá fora, é confortável, tem alpiste na mão, tem água fresquinha, tem segurança, tem sombra. Qual que é o nosso erro? É ficar tentando libertar todo mundo da gaiola. Entenda de uma vez por todas, se você está disposto a crescer, você não vai ter muito amigo não. José, quando se tornou governador, ele não teve muitos amigos. Inclusive, quando ele tinha muita gente perto dele, os seus irmãos tentou fazer o que com ele? Acabar com ele. Isolamento, irmão. Quer crescer? Bem-vindo à vida adulta. Você vai se sentir isolado o tempo todo. Você vai ter dificuldade de conectar com pessoas. Você vai ter dificuldade de ter assuntos, porque a maioria fala só de futebol, é de vídeo pornográfico, é de o que a vizinha fez, o que o marido ciclano, o que aconteceu com o casamento de Beltrano. Aí quando você começa a evoluir a sua mente e perceber que tem um mundo para ser acessado, você acaba não conectando com isso. Pelo menos não deveria conectar com isso. Principalmente que você é crente em Cristo Jesus e sua visão não é essa. Sua visão é de edificação, não de retaliação. Bem-vindo ao isolamento social. Jesus em alguns momentos expressa isso em oração. Inclusive, esse sentimento foi tão forte que ele fala, por quê? Meu pai, por que o Senhor me abandonou? Por que o Senhor me deixou? O sentimento de isolamento social é tão grande, que inclusive quando ele vai orar, ele leva 2 pessoas com ele, tentando apaziguar isso,
E os caras o quê? Por umas 2, 3 vezes, Claudio me deixa ele na mão dormindo. E ele falou, nem para vocês ficar aqui do meu lado, junto comigo vocês conseguem. Então, bem-vindo à vida adulta, de quem quer crescer, de quem quer desenvolver. Você vai se sentir isolado. E é detalhe interessante, faz parte. Lembra que eu disse que o crescimento tem sofrimento? Engraçado, boa parte das pessoas tem muita amizade, é churrascaiada, é farra. Quando a porca aperta, você não acha um para ajudar. É mentira? É mentira? Porque tem muita gente que está rodeada de pessoas, mas não está rodeada de amigos. Está rodeado de conhecidos, é diferente. Então, acostume com isso. Quem está sendo abençoado? Detalhe, mais um, de quem quer crescer e o que vai acontecer. Fala comigo assim, alvo de fofoca e intrigas. Você vai ser alvo ou alvejado por fofoca. E sabe qual que é o seu problema e o meu problema? Meu problema é a preocupação em tentar justificar uma coisa que você não consegue fazer. Tentar provar para os outros que X mais Y não é igual a B. É tentar ficar justificando de canto em canto, ligando. Não, senhor, eu não sou assim não, senhor. Não, senhor, eu não fiz isso não, senhor. Não, senhor, eu não queria falar dessa forma não, senhor. Foi interpretação errada. A questão não é o papel do outro te julgar, porque o papel do pequeno é isso mesmo, é tentar te reduzir ao nada. A questão é quando você perde o seu precioso tempo de crescimento para tentar ficar provando para A mais B, que no final não vai dar em nada. Jesus não ficou tentando provar para as pessoas que ele era Deus, não. Ah, vocês me rejeitaram? Então eu vou abraçar quem me aceitou então. Então aqueles que me aceitam, está comigo, está salvo. Vim para vocês, mas vocês não quiserem ficar comigo? Não, então beleza, então vou abrir agora a graça para alcançar outras pessoas. Nosso problema é esse. Não é ser alvo de intriga e fofoca. É ficar lá o tempo todo querendo provar para as pessoas que a gente não é o que falou da gente. Irmão, olha para mim. Só tem um jeito de você não ser alvejado por isso. Ficar pequeno. Ficar pequenininho. Se bem que não, né? Porque estando pequeno, vão dizer que você é pequeno e improdutivo. Então, não tem jeito não. De toda forma, sempre vão arrumar uma forma. Foi assim com Jesus também, fizeram com ele assim. Outro ponto. Sobre o processo do crescimento. Fala assim, resistência à mudança. Agora esse detalhe não é de terceiro, esse detalhe é nosso. Sabe qual é o problema às vezes? É que a gente está disposto a crescer, e quando a gente está disposto a crescer e desenvolver, nós teremos que fazer algumas coisas que talvez para nós não era de praxe, não era de costume. E aí o que mais acontece é resistência à mudança necessária. Por exemplo, você estava no Superdog lá num espaço menor, certo? Quando você resolveu expandir, o que é que veio? Mais responsabilidade, mais funcionário, mais gasto. Quando você resolveu abrir lá o açaí, a açaizeira, como é que chama lá açaí? Fala aí que eu vou fazer a propaganda. Que delícia. Depois você manda para outro, manda o endereço lá de casa. Que delícia. Foi fácil, é fácil assim? Ou não tem resistência? Tem que alugar um ponto, tem que assumir uma responsabilidade no aluguel. Vocês que mexem com bronzeado aí, não é a mesma coisa? Então tudo na vida requer uma mudança. Você quando vai mexer com viagem, como é que foi? Não teve que abrir rota? Meter o peito em rota, poder abrir e assumir responsabilidade? Então, irmão, o negócio é o seguinte: se você não aprender e não lidar com a responsabilidade e com a mudança dela, você não vai evoluir. Eu tenho falado com meu pai direto lá em casa. Falei, pai, você vai receber crítica no Instagram. Os vídeos estão ficando viral e você vai receber muita crítica. De vez em quando ele responde umas, que ele não dá conta, ele responde umas lá. Ele postou esses dias para trás, eu postei na verdade um vídeo lá no Instagram dele lá, falando sobre esses jogadores de Free Fire. Vocês viram esse vídeo? Vocês não curtem os vídeos, né? Vocês é engraçado.
Estou notando vocês. Aí, Ramon, ele postou o vídeo do Free Fire na internet lá, moço. E a galera do Free Fire ferveu xingando ele. Ah, porque eu sustento minha família com Free Fire, moro nos Estados Unidos. Aí ele não aguentou, ele respondeu lá. O cara falou assim com ele, na verdade: ah, você é igualzinho esse povo arcaico, as coisas mudaram, agora o povo sustenta a família com como é que chama? Free Fire. Aí ele falou: prazer, tio Rex. Moço, esse documento deu curtida demais. Enfim, você quer crescer? Você quer evoluir? Irmão, aprende a lidar com as mudanças, Elan. Vai ter que ter mudança, filha. Vai mudar. Algumas coisas vão acontecer. Queira você não, vai acontecer. Se você está disposto a desenvolver um crescimento, aprende a entender que algumas coisas vão fugir fora do seu controle. Quem está me entendendo, irmãos? E se você não tiver essa maturidade, você mesmo vai ser um empecilho para o crescimento. Outro ponto, que meu tempo é corrido. Você vai ter que assumir mais responsabilidades. Quem quer crescer, assume responsabilidade. Estar pregando aqui em cima é uma responsabilidade. Eu posso acertar em 99 palavras. Se eu falar uma palavrinha que é errada, eu sei que muitas pessoas vão pegar uma palavrinha errada, né, Daniela? E bater em cima dessa palavrinha errada que eu errei. Só que você precisa o quê? Assumir responsabilidade. Se você ficar preocupado o tempo todo com uma situação que pode acontecer, o que pode acontecer, não aconteceu, pode acontecer, não aconteceu. Mas você ficar martelando nisso, o que isso vai travar na sua vida não é brincadeira. Outra coisa, fala assim comigo: discriminação, preconceito, principalmente nós neguinhos. Moço, esse trem, 1888, a Lei Áurea foi assinada, mas parece que não foi assinada não, moço. Aí perseguir nós lá longe assim, nunca vi desse jeito. Tem hora que a gente sente esse negócio, cara. Será que porque a gente é pretinho? Porque não tem base na perseguição dessa não. Tenta andar alinhadinho com as coisas. Tenta fazer tudo direitinho. Aí parece que não tem, então um trem errado. Você quer mais moreno? Os branquinhos não. Mas os moreninhos vai sofrer uma criticazinha, uma discriminação. E detalhe, não vai mudar não. Virou cultural isso. Deu para entender? Que não vai adiantar se querer mudar isso? Não vai mudar. Por mais que eu não concorde, a minha não concordância não muda o que é fato. Não vai mudar. O preconceito sempre vai existir. Ou você aprende a lidar com essas coisas. Eu não acredito nisso não, pastor, tem preconceito hoje. Quem viu aquele advogado João Neto do Instagram, e levanta a mão para ver. Vai lá ver os vídeos dele e os comentários do vídeo dele. Quem lembra daquela situação do Daniel Alves? O que jogaram no campo do Daniel Alves? E olha que ele nem é da nossa cor. O que jogou para ir lá no campo? Quem lembra? Isso é o quê? Preocupação com a saúde dele física? Não é, é preconceito. Então o que acontece? Quem quer crescer vai sofrer um tipo de preconceito. Preconceito racial, preconceito por causa da origem que você veio, preconceito por causa do seu jeito de falar. Ou você acha que o nordestino não sofre preconceito? Ou você acha que o mineiro, por um paulista, não sofre preconceito? Sofre não, Gonça? É claro que sofre. É claro que é retalhado. É claro que é criticado. Você vai sofrer preconceito por causa da sua idade. Como é que pode um menino desse tamanho estar dando lição de moral para mim? Eu tenho 40 e tantos anos. Muita gente não gosta de mim. Eu vou aproveitar essa parte, não estou dizendo isso em respeito à pregação, mas não gosta de mim, não aceita a direção minha porque eu sou novo. Pode saber que o que eu estou falando tem base certinha, mas porque ele falou, eu não aceito. Se fosse um cara de 60 anos falando, tinha valor, mas o menor falando não tem valor. Tanto que Jesus chega a dizer isso. O profeta não tem valor na sua própria terra. Então você precisa entender que essas coisas vão acontecer. Você precisa ter maturidade para lidar com essas coisas. Porque se você não lidar com isso, você
vai parar no tempo. E por último, fala assim comigo: desenvolvimento do estigma do impostor. Você tem que tomar cuidado em ser alvo de crítica, primeiro porque libera cortisol, e você, para desintoxicar disso, demora muito tempo. Cortisol é que leva à depressão. Você tem que tomar cuidado porque quando você começa a ouvir muita crítica, começa a ser muito retalhado, a tendência é você entrar em briga consigo mesmo. É você chegar a criticar, a chegar a duvidar do seu potencial, do seu chamado, das suas convicções. O poder da crítica, o poder da paralisia, ele é tão forte que você começa a duvidar da sua própria capacidade de exercer a função que Deus te chamou para exercer na função que você faz. É uma briga interna dentro de si. Irmão, olha para mim. Deus te chamou para fazer a diferença. Você não entendeu essa parada não? Olha para mim. Deus te chamou do ventre da sua mãe para você fazer a diferença. Você não é qualquer pessoa, porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de você, e só por isso já é motivo suficiente para você ser mais que vencedor. Olha para mim. Não deixa que a crítica, não deixa que a falsa imagem de si mesmo, não deixa que a perseguição tire você da direção que Deus te colocou. Detalhe: se você está esperando o tempo todo Deus enviar um anjo para confirmar aquilo que Ele já falou com você, Ele não vai fazer isso. Ou você dá um jeito de fortalecer, ou você dá um jeito de fortalecer. Não tem outra escapatória. Ou você dá um jeito de lidar com esses problemas internos e ir rompendo de fé em fé, de vitória em vitória, de conquista em conquista, ou esses problemas vão ser poderosos para atrapalhar a sua caminhada. Jesus sofreu tudo isso que eu citei aqui, mas nem a morte foi suficiente para abater ele, porque no terceiro dia, diz a palavra de Deus que ele ressuscitou de dentre os mortos. Toda humilhação que ele sofreu, toda perseguição, ao terceiro dia foi reconhecido que ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Anima, fortalece seu espírito. Fica 2, 3 dias derrubado, mas passou do terceiro dia, não, vou dar um jeito de levantar essa cama, vou lavar minha cara, eu vou fazer alguma coisa para poder continuar. Na caminhada se caminha, irmão, na caminhada se caminha, e não fica esperando a aprovação não, só vai, só confirma, só acredita, senhor. Moço, só confia, senhor. Moço, só vai para cima do negócio, senhor. Para de caçar, pelo amor de Deus, a aprovação dos outros, senhor. Para de esperar que batam nas suas costas e fiquem te animando o tempo todo. Ninguém vai fazer isso o tempo todo por você. Ou você dá um jeito de assumir uma responsabilidade de ir para cima, ou você vai perecer no meio do caminho. De vez em quando tem alguém que Deus envia como um bálsamo para poder te ajudar. Só que em contrapartida, se você não for pegar as suas pisaduras e caminhar para cima do negócio, você vai paralisar no meio do tempo. Bora vencer? Então fica de pé em nome de Jesus. Eu queria orar por você que disse que 2024 seria um ano diferente da sua vida, e você se abateu já, agora ainda é fevereiro, né? Já se abateu em fevereiro, tem mais aí uma jornada muito longa pela frente para você continuar. Eu queria orar por você que está desanimado, está pensando em desistir de algum projeto que Deus te deu. Eu queria orar por você que foi largado, abandonado por alguém que você amava, por alguém que você amou, não sei, por um pai, por uma mãe, eu não sei,
Isso aí é questão do Espírito Santo em você e do que você passou. Orar para quê, pastor? Porque a oração do justo pode muito seus efeitos. E nós sabemos que a oração ela é poderosa para que Deus dê para nós uma resposta, uma direção. Então eu queria que você se animasse. Queria que você se animasse. Eu sei que muitos projetos foram idealizados por nós em 2024. E eu quero te perguntar, você cumpriu quantos? Nós já estamos em fevereiro, dia 15 de fevereiro de 2024. E aí, quantos projetos que você falou, nesse ano eu vou fazer? Vai ser diferente. Não, eu vou correr atrás da praia. Quantas voltas você deu? Quantas? Ou você está pagando um menino para correr para você lá? Não ajuda, Ramon, pagar uma criança para correr para lá? Não, você tem que fazer, só. Quem está me entendendo? Irmão, você é filho do Criador, só. Você não é qualquer. Eu quero que você entenda. Parece simples, mas você não é qualquer pessoa, não, senhor. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário pela sua vida, senhor. Anima, senhor. E quando eu falo animar, não é dizer ser feliz, porque felicidade nesse corpo mortal você não consegue. A Bíblia fala sobre alegrar, estar contente. Feliz não. Não é ser feliz. Ser feliz não vou nem falar que é ser feliz, não. É se alegrar. É mesmo estar passando por uma luta, se alegrar. Estar contente com Deus, estar contente consigo mesmo. Quem está me entendendo? Então eu queria te chamar aqui na frente, você que quer receber uma oração, que está um pouco desanimado, que preenche os requisitos que eu disse aqui. Vem aqui na frente, e eu quero orar juntamente com você. O Ministério de Louvor vai conduzir aqui uma oração, uma adoração ali, e eu vou orar com vocês. Mas eu queria que você acreditasse nesse negócio. Eu não queria que você viesse na frente porque eu pedi. Tem que ser uma verdade para você esse negócio. E eu queria que você falasse com Deus mesmo de verdade. Deus, eu estou angustiado. Eu estou querendo crescer. Eu estou disposto a esse ano fazer diferente. Mas uma palavra desmotivadora alcançou meu coração. E eu estou triste com isso. Deus, tal situação assim assada aconteceu. E isso roubou de mim a paz. E eu prometi que esse ano seria diferente. Olha eu de novo aqui parado. Começa a falar com o Senhor do seu jeito aí. Deus não tem crise com você falar com Ele o que você sente. Deus já te conhece, irmão. Não caça palavra bonita. Abre seu coração para Ele aí, baixinho, para o irmão do lado não te ouvir. É um momento pessoal seu e do Senhor. Fala com Ele. Deus, esse ano eu planejei fazer tudo diferente, mas parece que a coisa não vai. Parece que a roda não gira. Deus, me ajuda, me fortaleça, abre o meu coração, abre a minha mente, me dá autoridade, me dá percepção que o Senhor é comigo. Vai falando com Ele aí, abre seu coração e fala com Ele. Deus, eu oro com esse irmão, com essa irmã nessa noite. Eu não sei qual que é a causa, qual que é a luta interna que esse homem e essa mulher estão sofrendo. Eu não sei, eu não conheço, não é da minha competência conhecer. Mas eu oro nessa noite, no nome de Jesus. Já é fevereiro, dia 15. Quem sabe esse irmão e essa irmã idealizou projetos extraordinários para esse ano, e até agora ele não teve força, ela não teve força para cumprir. Quem sabe foi uma palavra de um pai, de uma mãe, de um amigo, de um primo, de um conhecido, que fez com que ele perdesse a fé. Quem sabe foi o desamparo, foi a percepção do abandono, do sentimento de amor descartado por alguém. Eu não sei, o Senhor é que sabe. E talvez essa ferida não foi cicatrizada, talvez essa dor esteja ardendo no peito. Eu oro agora na autoridade do nome de Jesus, que tudo pode fazer. Cura esse homem, cura essa mulher, para que ele seja um vitorioso, para que ela seja uma vitoriosa.
para que ela consiga alcançar o extraordinário que o Senhor tem para a vida dela. Quem sabe o que para mim parece ser simples, para essa pessoa é importante. Então Deus, só o Senhor sabe dos projetos, dos sonhos, das vontades, das conquistas pessoais de cada um. Deus, eu oro nessa noite, fortaleça o teu povo. Nós somos o povo do Senhor, nós somos o povo alcançados pela tua graça. Deus, já chega desse processo, Senhor, de peregrinar pelo Egito, de peregrinar pelo deserto. Deus, nós queremos ir em direção a um novo tempo, a um novo momento, a uma nova estação. Deus, reconstitui essa página, muda essa história, fortaleça esse homem. Quem sabe essa mulher, esse homem está gastando rios de dinheiro com um profissional, mas até hoje não alcançou a cura. Ele já procurou, ou ela já procurou a cura na parte natural. Está certo, é o certo a ser feito, mas quem sabe com um toque do Senhor, com uma ação, uma só palavra do Senhor, esse quadro vira nessa noite, essa vida é transformada nessa noite. Então Deus, nós somos conscientes do que nós estamos falando, nós estamos sóbrios do que nós falamos e acreditamos, e com tanta sobriedade. Isso não tira de nós a fé, isso não tira de nós a crença que o Senhor tem poder para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e queremos, conforme o teu poder que opera em nosso favor. Então por isso nessa noite nós oramos, recebemos do Senhor uma autoridade. Tira a amargura, a dor do nosso peito, nos fortaleça em nome de Jesus. Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero chamar agora um segundo grupo para orar aqui na frente. Você que está num propósito de oração, vem aqui na frente. Segundo grupo. Você que está num propósito de oração e está aqui na frente, permaneça aqui. Você que está num propósito de oração, está aí atrás, vem aqui na frente. Vamos orar pelo seu propósito de oração. Aleluia. Vocês vão beliscar alguma coisa aí? Você pode cantar isso? Que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Cante isso. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia. Pai, nessa noite nós continuamos orando junto com os nossos irmãos. Agora, por propósito, eu não sei qual que é o propósito desse irmão, mas o Senhor conhece. E a nossa oração é que o Senhor realize o desejo conforme a tua vontade, conforme a vontade do Senhor. Deus, abre a porta, fecha a porta necessária, traz a cura, traz a restauração em casos que precisam de restauração. Deus, move a tua mão sobre esse homem, sobre essa mulher.
Não permita que esse ano acabe sem que ele veja a resposta do Senhor. Nós sabemos que a oração do justo pode muito em seus efeitos, e por isso que nós oramos. Nós entendemos que não é a força, nem a entonação da nossa voz que faz com que o Senhor cumpra o propósito, mas sim aquilo que está de acordo com a tua vontade. Então Deus realiza o desejo do coração desse homem e dessa mulher, conforme a tua vontade, em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Você pode ficar de pé? Que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. Aleluia. Você foi abençoado. Vou finalizar o culto com um versículo, para que quando você estiver desanimado, angustiado, esquecendo a sua direção, você lembre disso. 2 Samuel capítulo 22, versículo 33 diz o seguinte: Deus, Ele é a minha fortaleza, Ele é a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Eu vou ler o texto de novo. Esse amenzinho foi fraco demais. Eu vou ler esse texto de novo e veio na minha mente esse texto. Deus é a minha fortaleza, é a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Agora você entendeu. Perfeitamente te dá estratégia, desembaraçando seu caminho. Perfeitamente livra você de setas malignas. Perfeitamente guarda o seu coração. Perfeitamente dá para você a direção certa. No final, irmão, por Ele e para Ele são todas as coisas. Que a graça de Deus e as consolações vindas da parte do Espírito Santo repousem sobre a tua vida hoje para todo sempre. Vá em paz. Beijo no coração e nós amamos vocês. Beijo. Aleluia.